Me chamo Jamil. Eu vou falar sobre Elasticsearch, capacidades e desafios. Todo mundo conhece o Elasticsearch, já ouviu falar, tem curiosidade, veio para conhecer? Pode levantar a mão quem veio para conhecer. Legal? É uma ferramenta bastante interessante, mas tem algumas particularidades que a gente tem que, quando você usa na prática, tem que analisar e conhecer. Então eu resolvi submeter uma palestra para o Fisley e cá estou. Bom, eu vou fazer um jabá. Eu trabalho para o Projeto Cielo, todo mundo já ouviu falar no Projeto Cielo. É uma biblioteca eletrônica. Então, os casos de uso do Elasticsearch está muito ligado à área de biblioteconomia. O Cielo é um indexador de artigos científicos. É um projeto da FAPESP, há 15 anos. Já tem 15 anos de projeto. Ele tem mais de 1.000 periódicos, mais de 38 mil fascículos, mais de 561 artigos hoje. Esses números eu tirei ontem. E 12 milhões de citações. As citações é bem interessante. Para quem trabalha na biblioteconomia, citar um artigo é uma coisa bem importante. E aí, quem tiver mais interesse sobre o projeto, tem lá o Cielo.org, né? Pode acessar e dar uma verificada. Bom, sem mais delongas, vamos para o Elasticsearch. Eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é o EOS. Então, ele é um indexador sem esquema, ou sem esquema, que significa que a gente pode indexar qualquer documento desde que tenha uma estrutura JSON definida, né? E ele cria automaticamente mapeamento e descreve seus campos. Então, é algo interessante porque hoje em dia com dados com características diferentes e estruturas bem diferentes, você ter um lugar onde você pode armazenar e indexar o conteúdo sem se preocupar com previamente ter um esquema é interessante. Eu coloquei essa imagem aí para fazer um pouco de analogia a essa onda de Big Data, né? E Data Lake. Se a gente repara nessa imagem, o reflexo que está no lago ou no rio, que seja, é como se fosse dados com formatos, cores diferentes e etc. Então, isso reflete um pouco os dados que a gente tem que lidar, o formato que os dados que a gente tem que lidar hoje em dia. Bom, então tá. Então, resumindo, Elasticsearch possibilita a gente lidar com esse tipo de dado. E o que mais o Elasticsearch possibilita, né? Ele vem com alguns atrativos que são importantes, que é os dados estarem disponíveis online, em real time, para tirar métricas, análises em tempo real. Ele consegue escalar horizontalmente, então a gente consegue adicionar nós no aglomerado, ou mais conhecido, ou menos conhecido, clusters. Então você consegue facilmente adicionar um servidor e começar a crescer horizontalmente, appendando mais máquinas, né? Tem uma resiliência porque ele consegue replicar os dados e ele consegue analisar que houve falha em um dos nós e tenta replicar
o conteúdo que está num dos nós para garantir a disponibilidade do dado. É multi-index, então eu posso ter vários índices com formatos diferentes que até podem se relacionar, então tem toda essa flexibilidade. Faz busca em texto completo, isso é bastante importante, né? Apesar de a gente precisar geralmente de alguns campos, como campos de pesquisa, ele tem essa capacidade, então é bastante relevante. É um indexador orientado a documentos. Tem uma API RESTful, todo mundo conhece a API RESTful. Todo mundo já fez GET, PUT, POST para uma API. É bem fácil, usando utilitário de linha de comando é possível fazer isso. Com Ubuntu, macOS, etc. Ela tem diversas bibliotecas para diversas linguagens. Tem bibliotecas para diversas linguagens. É open source e foi construído em cima do Lucene. Para quem não conhece o Lucene, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E não só esse, como outros indexadores são construídos em cima do Lucene, né? E aí um pouquinho do Lucene para a gente conseguir entender o porquê das capacidades do ES, né? Então o Lucene é uma biblioteca de código aberto escrita em Java que permite a indexação de conteúdos. Essa seria a forma mais simples de descrever o Lucene, né? O ES utiliza o Lucene como motor de busca. É possível até utilizar o Lucene sem ter uma camada intermediária, mas você passa a programar numa camada que não te interessa, você só quer usar, né? Você não quer ter que se preocupar com características do Lucene, com características de busca. Você quer saber como fazer e simplesmente fazer, e não saber as entranhas do Lucene. O ES, o Solr, são essas camadas, né? E aí, fazendo uma relação de carro-motor, o Lucene é como se fosse o motor do carro, e o carro é como se fosse o ES, ou o Solr, também como exemplo, sendo o carro, onde você pode dirigir, trocar marcha, você pode interagir com o motor sem ter que ir lá e meter a mão nele, né? Então, é importante ter essa noção. É importante conhecer o Lucene e suas sintaxes de busca, né? Já falando um pouquinho sobre as características da API RESTful, tem coisas no ES que chamam a atenção, que são busca por vários tipos. Então, se a gente reparar aqui, Cardex e partitura, né, são dois tipos diferentes. Para quem não sabe o que é um Cardex, ou nunca ouviu falar, muitas pessoas nunca ouviram falar, o Cardex nada mais é que uma base de dados que descreve as revistas, os periódicos, seja ela científico ou não, né? Então, é uma base de dados que tem informações sobre o periódico, o nome do periódico, qual que é a periodicidade do periódico, o status dele, quem é a entidade que mantém aquele periódico, a editora, pode ser FTD, pode ser Siciliano, pode ser várias, tá? Então, só para a gente socializar aqui, como eu disse, eu sou um programador há 8 anos no Cielo e por conta disso eu tenho muita coisa ligada à biblioteconomia, né? Uma das características então marcantes é poder buscar por tipos diferentes, né? Isso aqui, esse Bibli é uma biblioteca onde eu tenho índice Cardex e partitura, e eu posso fazer uma busca pelo tombo de um objeto, né? Isso é um exemplo bem de biblioteca,
bem simples, né? E eu posso simplesmente ignorar, explicitar os tipos e buscar em todo o índice BI/BL, tá? Também posso variar os índices, então posso procurar na biblioteca 1 e na biblioteca 2, no tipo Cadex. Esse Qzinho, ele é o Q de query, né? E ele permite uma síntese que é a síntese do Lucene, que eu vou mostrar mais para frente. São simples síntese de busca, né? Basicamente, no Lucene, para você procurar por um campo, é chave-valor, né? Ele tem alguns atributos coringa que você pode usar, etc. E tem algumas pesquisas mais complexas que estão ligadas a similaridade, lógica fuzzy, e tem algumas coisas mais complexas. Então, a gente vai ver mais para frente alguma coisa desse tipo. Enfim, aqui eu posso buscar em todo o índice, né? Então, com um simples utilitário curl, a gente pode fazer perguntas para esse índice. Tá? Aí eu coloquei um pouco das buscas no core, que é no Lucene, e no ES, que é a camada que eu exemplifiquei anteriormente. O ES disponibiliza uma linguagem que é chamada Domain Specific Language, que é a DSL. Essa linguagem ela é super rica e dinâmica. Ela tem esse jeitão JSON, né? E eu fiz aí uma analogia de uma busca no Lucene e uma busca utilizando a DSL do Elasticsearch. Quem tiver interesse depois no site pode entrar. Tem bastante exemplo utilizando essa camada, essa linguagem que eles definiram. Então, uma pesquisa simples seria por idioma. Eu quero buscar os documentos em que o idioma seja português ou espanhol, né? Essa pesquisa aqui no Lucene significa essa pesquisa numa DSL do Elasticsearch. O Lucene, o Elasticsearch expõe essa possibilidade. Eu posso realizar qualquer uma dessas pesquisas com esses dois jeitões, né? A outra eu quero procurar aqui seria idioma e idioma, tá? Então eu quero procurar por os registros que tem o idioma português e idioma espanhol, né? Aqui eu estou limitando mais a minha pesquisa, estou restringindo mais. Aí existem algumas pesquisas mais complexas, do tipo Portugal, com esse tilde. Ele permite eu fazer uma pesquisa aproximada, onde alguns caracteres podem ser diferentes, mas ele vai encontrar de qualquer forma. Então, fazendo um paralelo com a prática, todo mundo tem celular, né? Beleza? Todo mundo tem celular onde você começa a digitar uma palavra e ele começa a te sugerir coisas. Essa sugestão é por aproximação. E essa Levenstein Distance é um algoritmo já conhecido, que, resumindo, e tem um nome mais conhecido como fuzzy, e os celulares utilizam esse recurso. Então, você vai digitar bo, né, BO, ele pode dizer boa ou ele pode dizer bom. É um exemplo simples, né? A outra é que você pode fazer pesquisas por objetos aninhados. Muitas das vezes, quando você precisa depositar documentos dentro do
do ES ou fazer cadastros, você tem relacionamentos e você precisa lidar com isso. Uma das opções é alinhar isso. Então você vai ter um documento pai e vai ter uma espécie de array com outros documentos dentro. Então você acaba alinhando. E aí tem que conhecer um pouco da DSL para conseguir fazer queries para esses objetos alinhados. Bom, e aí tem algumas funções, já a DSL vem com algumas funções. Fuzzy like this, e aí ele começa a crescer com várias linguagens, né? Vai melhorando a linguagem, a DSL, vai incrementando ela. Tá? Mas vamos para frente, para não ficar no detalhe da coisa, tão no detalhe da coisa. Bom, como eu disse, o ES permite um mapeamento dinâmico. Então, no momento que eu pego esse registro é um registro de Cardex, e faço um put para a API do ES, ele produz automaticamente esse mapeamento. Então, repara que em status eu coloquei o valor 1. Ele identificou que status é long. E todos os outros ele identificou que é string, com exceção do ISSN, que ele entende que o ISSN é um atributo que, além de ele ser um atributo, ele tem propriedades. Então, ele define algumas propriedades. Repara que a definição do ES, o mapeamento do ISSN, ficou mais extenso, ficou maior. Tá? Então, ele define que ES tem uma propriedade EISSN, que é Electronic ISSN. Hoje em dia, a gente tem dois tipos de ISSNs. E o PISSN, que é o Print ISSN. Então, repara que isso é tudo feito dinâmico. Só que ele não é mágico, né? Ele não sabe como você quer fazer pesquisa para determinados campos. Então, ele faz só a tipagem. Então, repara que ele mapeia e diz, o tipo que eu identifico desse atributo é string, o tipo que eu identifico desse atributo é long ou int e etc. Então, tá. Então, a gente tem essa capacidade. E em outros indexadores, por exemplo, o Solr, é até possível fazer coisas desse tipo, dinâmicas. Mas, geralmente, mesmo no ES, quando você chega num determinado estágio, você não quer mais esse dinamismo todo. Você quer que a coisa seja mais rígida para você assegurar que os dados fiquem mais coesos, mais íntegros. E no Solr, isso já é imposto de cara. Você tem que definir um esquema.xml onde você seta quais serão os atributos e como esses objetos serão indexados. Caso no momento de ingestão dos dados, isso não aconteça, ele não indexa aquele registro. Né? Bom, e aqui eu estou colocando um dos problemas que esse mapeamento dinâmico traz, que é, no momento que eu faço uma busca, isso daqui é utilizando a DSL do Elasticsearch, eu estou fazendo uma busca por todos os registros que eu quero que dê um match em all, né? Eu quero que case em todos os registros, só que eu estou definindo uma faceta. Né? E eu estou falando que essa faceta é o campo nome do periódico. Tá? As facetas, também vulgarmente chamadas de clusters, é uma contagem prévia de termos. Né? Então, ele agrupa a igualdade dos termos e dá um valor, um count. Tá? Então, quando eu faço essa pesquisa, o que acontece com o resultado da faceta que eu estou impondo na pesquisa? Detalhe, no ES é possível você falar assim, faz essa pesquisa e me retorna essas facetas. Em outros indexadores, você precisa previamente indicar isso. Tá? Aqui você não precisa nem reindexar e nem indicar. Você pode simplesmente perguntar por isso desse jeito.
Então, eu quero todos os registros com a faceta para o campo X, Y, Z, enfim. Aqui, o retorno da faceta não é um retorno que eu esperava, porque eu indexei alguns registros de Cardex com o nome de revista, se vocês repararem aqui, revista de computação, 8 registros, e revista de enfermagem, apenas um registro. O ideal aqui era que ele me retornasse revista de computação, 8 registros, e revista de enfermagem, 1 registro. O que aconteceu é, pelo fato de eu ter utilizado, e somente utilizado, o mapeamento dinâmico, não é possível indicar o tipo de indexação, porque quando você indexa um registro, ele tem tokens, e esses tokens, eles podem considerar o espaço como sendo o token default de separação. Então, quando eu indexo revista de computação, ele entende que revista tem que ser indexado, tem que ser indexado e computação tem que ser indexado. Quando eu não quero essa situação, eu preciso indicar para ele que aquilo é um único termo e não 3 termos. O que ele fez foi, no momento que eu mandei indexar, aqui eu não tenho o momento, posso considerar aqui, Universidade de São Paulo, revista de computação. Então, reparem no nome do periódico que eu indexei, revista de computação. A única coisa que ele fez foi definir que ele é string. E eu não indiquei para ele em nenhum momento como isso deve ser indexado. O token padrão separa os termos por espaço. Então, o que ele fez? Ele separou revista, espaço D, espaço computação, e gerou 3 termos. E a consequência disso na minha faceta ou no meu cluster é que ele vai me dizer, olha, você tem 8 revista, 8 D, 8 computação e 1 enfermagem. Para resolver isso, eu precisaria ter indicado aqui no momento de indexação que eu não quero que ele seja analisado, not analyzed in index. E eu preciso reindexar a base. Né? Tá. Reindexar a base, sempre quando a base ou o índice, reindexar o índice, não, acho que reindexar a base fica melhor. É sempre uma coisa complicada, porque geralmente você precisa ter uma base de dados onde os registros são mantidos e você tem o teu online, a tua parte transacional acontecendo, onde o usuário clica e precisa manter normalização, integridade dos dados e etc. Mas você não, quando você precisa realizar pesquisas ou tirar métricas ou relatórios, por ser uma base de dados relacional, aí você começa a complicar um pouco. Então, toda vez que você fala em reindexar a base, dependendo do tamanho que você tem, é uma coisa bem complicada. Né? Além de, quando a base é grande, você fazer pesquisa nessa base, os joins meio que são bons no momento de ingestão, mas são ruins no momento de extração. Né? Tem um custo muito alto. Bom, eu queria interromper aqui para perguntar se vocês têm alguma dúvida até aqui, porque eu entendo que talvez, como muitos não viram, vocês podem ter dúvida. Então, eu queria parar um minutinho para quem tiver dúvida pode levantar para não continuar com dúvida até o fim, porque aí passa a não entender nada. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender o que o ES tem como propósito? Tá, eu vou continuar. Um grande problema na indexação é a parte da modelagem. Então, quando você vai modelar os dados, geralmente você sai de um mundo relacional e você está indo para o mundo flat. O mundo flat é o mundo dos indexadores, é o mundo dos NoSQL, que também tem capacidades de busca, no caso Mongo, no caso Count, tem vários, o RIAC, enfim. E aí eu falei, poxa, eu vou falar sobre alguns exemplos de como modelar as coisas no ES, né?
Então aí, lembrando que o Cardex é aquela basezinha que cadastra as revistas, aqui está um registro do tipo Cardex. E o que acontece? Uma revista tem fascículos, né? Então, uma revista pode ter N fascículos. Então, aí já caracteriza um relacionamento. 1 para N. Eu descrevi aqui um Cardex e um fascículo desse Cardex. Então, a revista de computação, então estou mantendo o mesmo exemplo dos slides anteriores, a revista de computação, ele tem um Cardex. E a gente precisa fazer uma associação dessa coisa, mesmo que seja no índice por algum motivo, porque eu tenho que extrair relatório disso, porque eu quero pesquisar sobre isso, ou isso quando eu falo qualquer um dos dois, ou Cardex ou fascículo. Então, a forma mais rudimentar de fazer isso é falar assim, bom, vou criar um campo no Cardex, onde eu indico qual que é o fascículo, qual que é o Cardex. Vou colocar um atributo no fascículo, indicando qual que é o Cardex. E aqui está o item de relacionamento. Então, esse cara aqui, ele tem o ID 1, se vocês repararem. Né? Então, eu falo assim, bom, o Cardex desse fascículo é o ID 1. E aqui eu fiz o relacionamento. Só que isso tem alguns impactos ruins em alguns momentos e bons em outros. A vantagem boa é que quando eu altero qualquer informação aqui no Cardex, todos os fascículos ficam sabendo. Então, se de repente eu mudo revista de computação para revista de enfermagem, beleza. Esse fascículo, o dia que eu perguntar para ele quem que é a revista dele, vai ser revista de enfermagem, se eu tiver feito essa alteração. Lindo, mas quando eu preciso fazer uma busca por todos os fascículos da revista de enfermagem, eu tenho que consultar qual que é o ID da revista de enfermagem para depois eu conseguir consultar quais são os seus fascículos. Então, aí eu já gerei 2 pesquisas e talvez o modelo não seja tão bom. E aí eu preciso começar a pensar aonde eu vou mais pesquisar, aonde para mim é mais importante. É o relacionamento ou não? Ou são as pesquisas? Bom, e aí tem outros jeitos de resolver. Os outros jeitos são outros modelos. E aí tem a desnormalizando, né? Ou seja, eu pego o registro do fascículo e dentro do fascículo, então aqui é o fascículo 1, aquele mesmo fascículo que a gente está vendo aqui. Esse fascículo aqui, eu vou colocar dentro dele o conteúdo do Cardex. Beleza, quando eu precisar pesquisar vai estar simples, mas quando eu precisar atualizar o registro de Cardex, eu tenho que pegar todos os fascículos e atualizar todos os fascículos. Então, aí eu começo a ter o problema da redundância. Por estar redundante o dado, quando eu preciso atualizar redundantemente. Né? Então, se tiver 1000 fascículos, eu preciso ir lá mexer nos 1000 fascículos. Bom, então deu para ver que precisa entender um pouco de modelo para mexer com os índices, né? Um outro jeito é o alinhamento, que foi o que eu falei no começo. Eu posso ter o Cardex e os seus fascículos. Então, não existe a necessidade de joins aqui, quando eu vou pegar o fascículo ou o Cardex, né? Mas, tudo bem. Mas eu só queria retornar informações de um fascículo. Eu não consigo. Eu tenho que retornar o Cardex inteiro e todos os seus fascículos. Então, imaginemos que eu tenho esse cabeçalho do Cardex, que é as informações do periódico, e 10.000 fascículos. Eu vou retornar esse JSON com esse tamanho e todo esse overhead. E aí, no ES 1.4, surgiu essa opção de indexar informando pai e filho, parent-child. Essa é uma saída boa para esse tipo de relacionamento, para muitos. Eu defino uma estrutura de dados, que no nosso exemplo aqui é o Cardex.
E no momento de eu definir os seus relacionados, eu indico quem que é o pai dele, né? Bom, mas isso não vai de encontro àquele primeiro que você falou, aonde eu defino o Cardex e quando eu coloco um fascículo, eu falo para ele quem que é o seu pai, vai de encontro, sim. Mas o ES, com esse formato, permite que você pergunte por itens específicos em momentos que você não quer todos os itens. E permite também que você pergunta se existe filho mesmo, ou se existe pai. E também permite que você pergunte pelos avós, né? Então, você começa a ter a chegar num nível de relação melhor com o teu índice. Então, a vantagem aqui é quando você precisa utilizar e atualizar frequentemente os filhos, aonde imagina, e que é o meu caso, é o caso que eu convivo na biblioteconomia. O nome da revista, os dados da revista geralmente não mudam, mas os fascículos, eles são atualizados e são incrementados com uma certa frequência. Depende muito da periodicidade da revista. Então, pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, enfim. E esse é um caso que soluciona, sem muito custo, essa questão do relacionamento. E eu deixei o link aqui, para depois vocês darem uma olhada nesse tipo de modelagem, né? É importante, esse tipo de modelagem é bem interessante. Eu não vou entrar muito em detalhes dele, até porque não cabe no horário da palestra. Bom, essas foram algumas características e desafios do ES, que é a proposta da palestra. Mas eu resolvi adicionar mais alguma coisa. Existe um plugin para o ES que se chama Marvel, onde você consegue monitorar o teu cluster, o teu nó master, os teus slaves e os teus nós de storage, né? Porque você tem vários tipos de nós que você pode definir. Então ele ajuda a gente a ver aí a saúde do aglomerado. O ES, eles colocaram 3 tipos de labels que indicam a saúde do teu cluster, que seria vermelho, amarelo e verde. Verde, então a saúde do teu cluster está muito bem. Amarelo está mais ou menos, está faltando alguma coisa, e geralmente ele te indica o que é. E o vermelho, você pode perder dados, aí você pode perder índice. Importante frisar nos sistemas de indexação é que eles tentam resolver um problema que o modelo relacional não resolve. Mas, para resolver isso, ele cria uma complexidade também, que é justamente manter os dados atualizados nas duas pontas. Isso é bem complexo. Inclusive, os indexadores não foram feitos, a princípio, para serem atualizados constantemente, ou seja, existe uma transação no online onde o índice é atualizado, seja por algum motivo, porque, sei lá, você vai ter um gestor que quer tirar métricas em tempo real, ou ele quer inspecionar os dados em tempo real. Então, imagina você tem um e-commerce, um exemplo simples, onde você quer saber que o ES possibilita isso, você quer saber aonde mais você está vendendo em uma semana ou em questão de horas. Uma coisa bem dinâmica. E para você manter essas duas bases, o índice e a base se comunicando, é o maior desafio. É um dos maiores desafios. Além de modelar de forma que seja coerente para a extração e para o online que está fazendo transações. Então, o Marvel, ele possibilita você ficar vendo como está a saúde. Eu misturei um pouco os papos aí, né? Mas o Marvel possibilita você ver a saúde em tempo real do teu cluster. E ele vem com esse item aqui que é super interessante. E reparem que, voltando aqui um pouquinho, esse jeitão de fazer pesquisa, por mais que a gente
não queira, ele é verboso. Muitas vezes você esquece de colocar, fechar uma chave, ou um parênteses, enfim, ou esquece uma aspa. E ele vem com um carinha que chama Sense, é um console DSL da linguagem que fala com o Lucene, que permite você, ele meio que te ajuda, ele te dá sugestões, né? Ele faz autocompletes e tal. Aí, com essa coisa do Big Data, a galera do ES começou a desenvolver um branch que é chamado ES Hadoop. Todo mundo conhece o Hadoop, já ouviu falar, sabe o que é? Resumindo, é um grande MapReduce com capacidades de multiprocessamento, né? O Hadoop é isso. Então, você pode ter 20, 30 máquinas. O Yahoo tem milhões de máquinas para processar log em Hadoop. E ele faz um mapeamento e reduz isso, gerando métricas, né? Não só isso, ele faz outras coisas, mas esses são os exemplos mais comuns. E a galera do ES resolveu falar, vamos aproveitar esse gancho, vamos fazer um branch e vamos começar a usar o Elasticsearch como uma ferramenta de introspecção em tempo real dos dados que estão no Hadoop. Então, foi isso que acabou acontecendo. Além disso, por ter o ES, você pode ter o Kibana. Alguém já ouviu falar do Kibana? Legal? O Kibana é uma ferramenta fantástica. Eu acredito que, por ele estar conectado num indexador, as capacidades que você tem de extração de métricas e de conseguir ver o todo dos teus dados é impressionante. Você pode criar dashboards dinamicamente, você pode fazer... geralmente, você quando está inspecionando, você está contextualizado, então é super interessante. A gente tem um Kibana rodando e a gente consegue ter uma visão bem agora melhor dos dados, né? A gente olha para os dados e fala, caramba, a gente tem poucos artigos em espanhol quando, sei lá, tem mais de 2 autores. A gente consegue ter coisas desse tipo. Às vezes até a gente faz ligações ou relacionamentos que não tem muito a ver. Então, com o ES falando com Hadoop, você pode ter ainda o Kibana mostrando os dados para ti, com gráficos de pizza, de barra, com vários gráficos bonitos. Aqui vai um pouco das linguagens. Uma linguagem super interessante que me chamou bastante atenção quando fui olhar no site, porque, claro, eu sou programador Python e tem várias linguagens aí que eu não sei nunca via a cara, né, não sei o jeitão dela, mas eu já mexi com o R. O R é uma linguagem para estatística, né? E achei super interessante ter uma linguagem de estatística plugada a um indexador. As capacidades de um indexador de retornar os registros, a velocidade é gigantesca, principalmente quando você fala que o indexador pode ter vários nós. E é o caso do ES. Como também é o caso do Solr, só que o Solr é um cara mais antigo e ele é um pouco mais engessado para fazer tudo isso. O ES tem esse atrativo de ser muito mais dinâmico, de você conseguir extrair as coisas muito mais dinâmico. Os nós são muito fáceis de serem adicionados. A configuração dele é todo muito simples, tudo muito simples. E uma outra linguagem que me chamou a atenção também é o JavaScript. Então, existem alguns repositórios no GitHub que você vê a galera conectando em JavaScript direto no ES. E, cara, eu não sei, talvez... É lógico, você pode ter uma página onde tudo está no cliente e você só faz
algumas perguntas para uma API do ES e você vai ter pesquisas muito boas. E eu achei formidável também o fato do JavaScript conseguir falar com o ES, o Node.js também. Eu nem sei o horário, se já passou, se está dentro do horário, mas eu queria que vocês tivessem dúvidas para a gente discutir um pouco mais, e eu agradeço. Assim, eu tenho o Solar rodando também, tá? Inclusive, atualmente no sistema de pesquisa que a gente disponibiliza, quem está por trás ainda é o Solar. Mas eu tenho o Elasticsearch também. Eu acho que a diferença maior é a questão das configurações. O Solar ele é um pouco mais complicado de fazer configurações. Você tem que mexer naquele solar.conf, tem que entender o que cada coisa está dizendo ali. No caso do ES, você não precisa disso, você precisa conhecer a DSL. É uma linguagem, uma camada que está por cima e é dinâmico. No caso do Solar, é estático. Então, por exemplo, os clusters que eu vou definir no Solar, eu tenho que previamente informar num arquivo de conf, num arquivo de XML, e eu não posso simplesmente pegar e digitar e falar, agora me retorna com esse cluster, me retorna com esse aglomerado, né? Além disso, ele não, até a versão 1.4, eu não lembro agora, 4, eu não lembro exatamente a versão do Solar, até uma determinada versão não era possível usar ele com campos dinâmicos. O ES permite. Eu não lembro qual versão, tá? Eu acho que a grande diferença mesmo é por questão de timeline, sabe? Do tipo, o Solar veio primeiro, então o jeitão de declarar as coisas era um arquivo XML na época, fazia sentido. Eu diria que o ES vem com uma nova abordagem e uma abordagem mais dinâmica. Então, porque pensando mais profundo, os dois são a mesma coisa. Se você chegar e olhar o que ele produz no final, são índices Lucene. São arquivos do tipo seg, são arquivos do mesmo jeito. Se não otimizar, ele fica demorado do mesmo jeito. Então, eles têm, no frigir dos ovos, lá no final, no que fica no file system, é a mesma coisa. Eu acho que hoje, se fosse para decidir utilizar o Solar ou utilizar o Elasticsearch, por conta dessa parte dinâmica de você poder declarar as coisas de repente, sem ter que ter muito trabalho de arquivo de configuração e etc., e com uma série de outras aplicações que está vindo junto com o Elasticsearch, eu escolheria o Elasticsearch. Né? Eu escolheria o Elasticsearch e eu acho que, na verdade, a diferença é essa, porque um é mais novo mesmo. Um é mais novo e conseguiu ter mais coisa do que o outro. E talvez, por questão de arquitetura e desenho, seja difícil hoje o Solar mudar tudo isso de repente, seja mais demorado. É isso. Não sei se isso responde a tua pergunta. Vai lá. Alô. Bom, eu trabalho já no terceiro nível ali, digamos, tem o Lucene, daí tem o Soul e o ES. Eu trabalho com soluções de GED, basicamente, o Alfresco. Não sei se já ouviu falar nessa solução. Eu já ouvi falar no Alfresco, mas eu não tenho noção do que faz. Eu já ouvi falar assim de falar Alfresco. Ele faz a gestão de documentos e dentro dele ele usa o Solar como motor hoje.
Uma das perguntas você até respondeu, que é essa comparação aí do Solr com o OS. Mas é mais em relação à linguagem de pesquisa. Hoje o Solr usa uma linguagem, o ES usa outra linguagem. Existe uma tendência de que exista uma padronização dessa linguagem, tipo existe um projeto chamado CEMIS, que é um protocolo de como é o SQL para os bancos de dados, para soluções de gestão eletrônica de documentos, que está pegando bastante no mercado. E tem tudo, CEMIS o nome dela. CEMIS? CMS. É um projeto da própria Apache. E essa solução que eu trabalho, o Alfresco, ela tem essa linguagem de consulta. Mas a pergunta é, por exemplo, cada um deles geram lá, o fim é o mesmo, é o Lucene, os indexadores e tal. Existe outras linguagens de consulta que você conheça na indexadores, ou cada um está criando a sua própria linguagem com as suas características? Até onde eu tenho conhecimento, o que eu vejo é que cada uma... Na verdade, assim, o Solr, ele não tem uma linguagem, ele não tem uma camada, ele faz perguntas com a sintaxe do Lucene. Lucene Direto. O que acontece é que, para ele ter algumas... voltando aqui no exemplo, rapidinho, pessoal, coisas do tipo fuzzy like this que tem no ES, você, no Solr, você tem que fazer toda uma mágica no arquivo de XML para isso. Então, ele não tem uma linguagem. O que ele usa é a sintaxe, o Lucene Syntax padrão do Lucene, que o Lucene disponibiliza. E se você quer ter coisas mais complexas, você vai ter que configurar, né? Então é um pouco mais engessado. Não é do tipo, eu vou aqui e digito e a coisa funciona, que nem eu fiz nesse exemplo do Faceit aqui. Esse exemplo do Faceit, se fosse ser feito no Solr, teria que pegar o arquivo de conf e configurar tudo. O papo é que eu acredito que eu acho que cada um vai acabar fazendo a sua linguagem. Isso é ruim pra caramba. Uma, porque você não consegue aprender uma e mudar o back-end de repente, mas existe algumas camadas que tentam tirar essa impedância. Por exemplo, e só como título de exemplo mesmo, o Haystack, ele é uma camada acima, que fica no Django, que consegue falar com vários back-ends de indexação. Eu acho que a tendência é cada um fazer o seu mesmo. Eu não conhecia esse projeto, vou dar uma olhada. Pode ser que eles tentem unificar, mas eu acho difícil, porque aí você você vai numa barreira que é justamente quando o ES quer falar, eu tenho algo diferente do Solr para ti. Vem comigo. Porque, apesar de ser um open source, você baixa de repente, se você quer a parte de segurança, você tem que comprar deles, né? Se você quer segurança por documento, então tem coisas, eu tenho um tal do Watcher, que é um cara que fica monitorando mudanças, que é uma API de mudança, já é coisa paga. Então, assim, eles te dão a coisa, mas em algum momento você vai ver necessidades que você precisa. E se ele não tem um diferencial no mercado, que é justamente essa flexibilidade que o ES está fornecendo, meio que começa a não fazer sentido o projeto. Aí você pode usar qualquer um, e aí você não tem adeptos ao teu, né? Você não tem clientes, vamos dizer assim. Deu para entender? Eu acho que esbarra numa coisa, já esbarra na camada de negócio, entendeu? Sim, o CEMIS foi nessa linha, até, na verdade, foi um pouco contra até do que você falou. A Apache começou a construir ele, diversas aplicações colocaram, open source começaram a embutir ele dentro dos pacotes e forçou as aplicações comerciais a ter suporte também. E começou não é digamos, um padrão de mercado, mas soluções igual a Microsoft, IBM e Oracle hoje dão suporte a esse protocolo que foi desenvolvido pela Apache, porque senão não tinha uma camada de interoperabilidade entre eles. Bom, então isso pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa que você está pensando desse formato, mas pode ser que seja uma obrigatoriedade que daqui todos os servidores de search teriam que ter
para se comunicar entre si. E aí pode ser que o mercado é dinâmico, né? Aquele papo de que agora eu estou sendo forçado a isso, então eu vou tentar achar uma outra forma de atrair a minha clientela. Pode ser. Como eu não tenho conhecimento desse projeto, eu não consigo relacionar com o projeto, mas a minha visão da parte do ES com outros indexadores, que existem outros também, tá? Não tem só o Solar e que usa a Lucene, não. Tem vários projetos que usam. Então, eu acho que a minha visão, me parece que foi por aí que cada um foi criando a sua linguagem, tentando dar vantagens, né? Só mais uma pergunta, pode ser? Ah, não, você não vai fazer pergunta, tá. Alguém mais uma pergunta? Eu ainda consigo responder? Alguém? Bom, pessoal, é isso. Obrigado.